Já descobriu quem são seus inimigos interiores? Sim, você já deve ter notado que a guerra começa dentro de nós, principalmente em nossos pensamentos, e cria uma visão distorcida de nós e de tudo ao nosso redor. Traz desânimo, tristeza, inferioridade, rejeição e apaga nossas habilidades e nos faz aceitar sempre o mais ou menos. Isso porque acreditamos que não merecemos o melhor. Vença de dentro para fora e que Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos ao Fibra Diet, um canal de informações para diabéticos e não diabéticos que buscam o controle glicêmico, a construção muscular e o emagrecimento. Se eu perguntar a você, em suas medições diárias de glicemia, sendo elas em jejum ou não, quais os horários que elas estão mais altas? Pela manhã, no período da tarde, noite ou madrugada? Isso é importante saber e o seu glicosímetro irá mostrar, sendo você diabético tipo 1 ou tipo 2. Claro, se existir uma rotina de medição para o controle. Mas e se eu te perguntar, você sabe a quantidade de açúcar que está sendo expelida pela sua urina? Eu sei, complicou um pouco, pois essa informação só é possível através de exames de rotina que nosso médico nos pede. Vamos falar nesse vídeo de uma palavra que com certeza você já ouviu, do seu médico, mas também nunca esclareceram, como no meu caso. Pensava que não tinha importância nenhuma, mas eu estava errado, isso é muito importante. Falaremos sobre glicosúria. A glicosúria, também conhecida como glicosúria renal, é uma condição rara em que a glicose do açúcar simples é eliminada, ou seja, excretada na urina. Apesar dos níveis normais ou baixos de glicose no sangue, com a função renal normal, a glicose é excretada na urina apenas quando há níveis anormais elevados de açúcar no sangue. No entanto, naqueles com glicosúria renal, a glicose é anormalmente eliminada na urina, devido ao funcionamento inadequado dos túbulos renais, que são componentes primários das unidades de filtragem dos rins. Na maioria dos indivíduos afetados, a condição não causa sintomas aparentes ou efeitos graves. Quando a glicosúria renal ocorre como um achado isolado com a função renal normal, de outra forma, a condição é considerada herdada como um traço autossômico recessivo. O filtrado do sangue então se move através de uma rede de canais conhecidos como túbulos renais, onde a maioria das substâncias filtradas, incluindo glicose, sódio e água, são reabsorvidas e devolvidas à corrente sanguínea, enquanto certas substâncias indesejadas são eliminadas na urina. É normal que um adulto saudável excrete um pouco de glicose pela urina, cerca de 65 mg de glicose por dia. Isso porque, embora os rins absorvam a maior parte da glicose que passa, eles não conseguem absorvê-la inteira. 75 mg podem parecer muito, mas na verdade é uma quantidade tão pequena que a tecnologia médica nem consegue medi-la. Quando os níveis de glicose na urina começam a subir acima dessa quantidade, no entanto, isso indica um problema, seja nos rins ou no açúcar no sangue. Mas o que causa glicosúria? A glicosúria geralmente é causada por uma doença subjacente que afeta os níveis de açúcar no sangue, como diabetes tipo 1 ou tipo 2. Mas diabetes tipo 2 é a causa mais comum de glicosúria. Se você tem essa condição, a insulina do seu corpo não funciona adequadamente de duas maneiras. Em alguns casos, a insulina não consegue transportar o açúcar do sangue para as células do corpo de maneira eficaz. Em vez disso, isso pode fazer com que o açúcar no sangue seja eliminado pela urina. Em outros casos, seu corpo não produz insulina suficiente para equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Qualquer excesso de açúcar no sangue é eliminado pela urina. A glicosúria também pode acontecer se você desenvolver diabetes gestacional durante a gravidez. Esse vídeo é importante? Você está gostando? Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Esse tipo de diabetes ocorre quando hormônios que vêm da placenta do bebê impedem que a insulina em seu corpo controle adequadamente o açúcar no sangue. Isso pode fazer com que o açúcar no sangue fique anormalmente alto,
No entanto, o diabetes gestacional pode ser evitado. Quais são os sintomas? Não existem sintomas imediatamente óbvios de glicosúria. Na verdade, muitas pessoas experimentam glicosúria por anos e nunca percebem nenhum sintoma. Mas, se não for tratada, a glicosúria pode fazer você sentir muita sede ou desidratação, muita fome, urinar mais que o normal, urinar acidentalmente. Se sua glicosúria é um sinal de diabetes tipo 2, você pode ter perda de peso inexplicável, fadiga, dificuldade de ver, cortes de cicatrização lenta, feridas ou outras lesões, escurecimento da pele nas dobras do pescoço, axilas ou outras áreas. A glicosúria resultante do diabetes gestacional geralmente não causa sintomas adicionais. Se você começar a sentir algum sintoma incomum, consulte seu médico. Quando os níveis de açúcar no sangue estão altos, a curto ou longo prazo, os túbulos renais em seus rins simplesmente não conseguem absorver toda a glicose presente, de modo que o excesso de glicose passa inevitavelmente pela urina, como nós falamos. No curto prazo, é o corpo cuidando de si mesmo, mas pode levar a outros problemas, como infecções por fungos. Essa glicose estimula o crescimento de fermento na vagina e no pênis, provocando assim infecções. Embora uma certa quantidade de fermento seja normal, açúcares elevados no sangue de forma consistente irão desequilibrar o equilíbrio natural do fermento e se tornar um problema contínuo, até que os níveis de açúcar no sangue caiam para um nível mais saudável. Uma pessoa cujos rins estão funcionando completa e adequadamente, os níveis elevados de açúcar no sangue são a única razão pela qual você veria quantidades mensuráveis de glicose na urina. Glicosúria renal diabética. A outra causa da glicosúria é o resultado da função renal prejudicada. Em pessoas com níveis normais de açúcar no sangue, a glicosúria renal ocorre quando os túbulos renais nos rins não absorvem a glicose adequadamente. Isso seria referido como glicosúria renal não diabética. Em pessoas com diabetes, no entanto, é mais provável que esteja relacionada a doença renal diabética ou nefropatia. As consequências ao longo prazo dos níveis elevados de açúcar no sangue podem sobrecarregar significavelmente e danificar os rins, danificando os vasos sanguíneos e as terminações nervosas dos rins e da bexiga, bem como no trato urinário. Os níveis elevados de açúcar no sangue também afetam gravemente a capacidade de longo prazo dos rins de filtrar adequadamente o sangue. Eventualmente, o estresse extra que isso coloca em seus rins podem causar vazamentos por aqueles orifícios de filtros antes minúsculos. Seus rins então lutam para filtrar adequadamente, porque outras coisas, como a proteína albumina, são capazes de passar por esses orifícios. Altos níveis de açúcar também podem fazer com que esses vasos fiquem estreitos e obstruídos, sem sangue suficiente. Os rins ficam danificados e a albumina, um tipo de proteína, passa por esses filtros e acaba na urina, onde não deveria. Tá gostando do vídeo? Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e deixe o seu comentário como sugestão de novos vídeos. Valeu! Qual será o tratamento? O primeiro passo no tratamento da glicosúria em pessoas com diabetes é abordar os níveis elevados de açúcar no sangue. Trabalhar com sua equipe de saúde para reduzir os níveis de açúcar no sangue é fundamental para todas as causas listadas. Reduza o açúcar e alimentos processados em sua dieta. Faça uma dieta composta principalmente de alimentos inteiros, com muitos vegetais. Reduza o consumo de carboidratos para menos de 180 gramas por dia. Beba água e bebidas sem açúcar em vez de refrigerantes ou suco. Faça atividades físicas diárias. Perder peso é importante. Parar de fumar. Limite a ingestão de álcool. Considere iniciar a insulina para ver melhorias imediatas de açúcar no sangue. Converse com sua equipe de saúde sobre os diferentes medicamentos para diabetes. Se a sua glicosúria estiver relacionada à doença renal diabética, você precisará trabalhar em estreita colaboração com a sua equipe de nefrologia. Se a glicosúria em pessoas com diabetes não for o resultado de um medicamento,
é um sinal de que seus níveis de açúcar no sangue estão muito altos ou seus rins estão lutando, e uma investigação é absolutamente necessária. Eu fico por aqui e deixo aquele recado. Comece o mais rápido possível o seu treino de musculação. E se você já está treinando, absorva neste canal conhecimento para melhorá-lo. Ajude o canal, compartilhe, inscreva-se, aperte o sininho, deixe o seu joinha e o seu comentário, que o Fibra Diet agradece. Obrigado.